Olá, pessoal. É uma grande honra aqui estar presente aqui com todos vocês, aqui no canal e no YouTube. Então, quem for entrando aí pelo Instagram, faça o direcionamento aí da apresentação aqui para o canal do YouTube. Essa live de hoje, ela é patrocinada pela Vet Fórmula, tá? Que é uma farmácia aí de produtos de manipulação veterinária, né? Trabalha aí conosco com diversos cursos há muitos anos. É uma farmácia aí realmente de excelência aí no mercado. Conta com inúmeras componentes, com diversos nutracêuticos aí, tornando possível a adição, né, de substâncias importantes dentro da nossa conduta terapêutica. Nós vamos fazer hoje uma live especial. Nós vamos fazer também um sorteio aí para o curso de nutracêuticos que inicia em abril. Para quem quiser pegar mais informações, está o QR Code aí na tela aqui no YouTube, né, informações sobre o curso. Vamos fazer ainda, além do sorteio, um bom desconto aí para o pessoal que quiser realizar esse curso, né, quem estiver presente aqui na live. Tá? Vai ser só disponível de hoje para amanhã esse super desconto. Tá? Então aproveitem para quem tiver interesse aí de realizar o curso. É uma oportunidade realmente muito boa. Tá? Nós vamos apresentar hoje um tema que é bem legal. Né? Em primeiro lugar, eu preciso me apresentar, porque não é todo mundo que me conhece. Meu nome é Luiz Fernando de Moraes, sou médico veterinário, também sou nutricionista. Trabalho há muito tempo já com desenvolvimento de diversos produtos nutracêuticos. Sou coordenador de diversos cursos na área, com aplicações clínicas de nutracêuticos injetáveis, curso de dietoterapia e também com aplicação de nutrição funcional. E também coordeno a pós-graduação de dietoterapia e nutracêuticos pelo IBRA, tá ok?
E desenvolvi também o software que chama-se Funcional Pet, que faz as adequações nutricionais para que nós possamos realizar de uma forma bem adequada. Bom, seguindo aqui a minha apresentação, nós vamos abordar hoje um tema que é muito importante. Por que que os animais adoecem? E como podemos utilizar determinados nutracêuticos ou moléculas fitoquímicas para a modulação desse processo. Então nós vamos entender como é que funciona toda essa dinâmica celular e aí sim nós realizarmos alguns protocolos aí para que vocês que estão assistindo a live entendam como essas substâncias atuam e por que de fato elas funcionam. Eu sempre começo a minha apresentação mostrando esse PowerPoint. Tá? Esse PowerPoint, ele pegou 2 grupos de macacos e a única condição que mudou desses 2 grupos foi a alimentação deles. Um grupo sofreu, na verdade, um envelhecimento saudável, sem nenhum tipo de patologia, ou seja, os animais envelheceram, todos vamos envelhecer, só que o problema que a gente tem que colocar na nossa cabeça é como está esse envelhecimento. Como que está ocorrendo esse envelhecimento? De que maneira? De que forma? Como que está acontecendo esse envelhecimento por parte dos nossos pacientes? E aqui você tem, de um outro lado, um outro grupo, que houve um envelhecimento completamente patogênico, tá? Um envelhecimento com doenças crônico-degenerativas. E hoje, uma pergunta que eu quero colocar aqui para vocês: quantos pacientes nossos estão envelhecendo mal, estão envelhecendo com doenças, estão envelhecendo com aquela famosa poliesculhambose que nós não sabemos por onde começar? Aqui já mostra de cara o impacto e a condição fantástica que a nutrição impõe em termos de expressões de genes. Porque a única condição que mudou de um grupo que envelheceu bem, de uma maneira saudável, foi uma mudança na sua alimentação e na ingestão de calorias ingeridas. Tá? Então, prestem muita atenção no dia a dia dos seus pacientes, no estilo de vida deles, para que eles consigam ter, de fato, uma longevidade, um aumento na sua expectativa de vida. Tá? Isso é realmente impactante, o papel hoje que a nutrição desempenha em termos de expectativa de vida. Nós vamos mostrar no decorrer dessa live todo o envolvimento molecular, tudo por que vai acontecendo. Então não percam, vamos fazer sorteios aqui de vagas aqui no curso, então vamos acompanhando aqui pelo canal no YouTube. Vamos fazer também um super desconto promocional para quem quiser fazer o curso de nutracêuticos em abril, tá? Então acompanhe aí para vocês estarem informados aqui pelo canal no YouTube. Aqui vocês veem esse PowerPoint, todos os animais vão envelhecer. O problema é como eles envelhecem. De que maneira? Nós podemos dar aos nossos pacientes um envelhecimento com maior qualidade e uma maior expectativa de vida. Isso sem sombra de dúvidas. Tá? Para isso, pessoal, a gente tem que enfrear alguns processos metabólicos, como, por exemplo, a inflamação crônica. Nós vamos mostrar por que a inflamação crônica é a grande vilã no processo do envelhecimento patológico, que é aquele envelhecimento que vem acompanhado com aquela poliesculhambose que muitas vezes nós não sabemos por onde começar. É possível um animal viver mais? Sem sombra de dúvidas, principalmente se vocês implementarem estratégias, e muito do que vai ser abordado aqui na live de hoje, se vocês já começarem a implementar na clínica, vai fazer uma enorme diferença, principalmente na longevidade e qualidade de vida dos seus pacientes. Esse é um PowerPoint, pessoal, que a medicina funcional usa muito, tá? Que na verdade, é uma árvore, né? E nessa árvore, você olha nas folhas dela, estão presentes praticamente todas as patologias. Ou seja, todas as doenças, elas estão localizadas na folha das árvores. E o que a gente tem que observar? Como está o terreno biológico que está na raiz dessa árvore. Aqui no terreno biológico do paciente é que vai dar condição
para que você verifique como está a saúde dessa árvore. Ou seja, se eu tenho um terreno biológico inadequado, um solo sem nutrientes, um solo sem água, um solo com problemas, é óbvio que vai refletir na saúde da árvore. Então, é uma analogia, né, que nós fazemos aqui dentro da medicina funcional, que mostrando, na verdade, a importância de cuidar do terreno biológico do paciente. Existem várias estratégias que nós devemos implementar para cuidar do terreno biológico, para colocar o terreno biológico do paciente em ordem. Imagina um animal envelhecendo com praticamente todas as doenças crônico-degenerativas, com aquela polisculiambose que você não sabe por onde começar. O que a gente tem que fazer como lição de casa? Em primeiro lugar, seguir as estratégias e colocar o terreno biológico do nosso paciente em ordem. Nós vamos discutir a respeito de algumas possibilidades para melhorar esse equilíbrio aqui do terreno biológico no decorrer da live. Então, o envelhecimento hoje, pessoal, ele vem associado ao que nós chamamos de um inflammaging, ou seja, que é uma inflamação que vem vinculada ao processo do envelhecimento. Quanto mais inflamação crônica o meu paciente tem, maior estresse oxidativo implementado, maior alteração de microbioma intestinal, maior obesidade esse paciente tem, uma dieta desbalanceada, todo esse cenário vai levar ao que nós chamamos a um processo de inflamação. E essa inflamação crônica, ela difere de uma inflamação aguda. A inflamação crônica é a grande vilã no aparecimento de praticamente todas as doenças crônico-degenerativas. E o que ocorre nesse processo de inflamação crônica, pessoal? O que está acontecendo na base desse processo de uma doença crônico-degenerativa? Bom, toda doença crônico-degenerativa, isso anota em letras garrafais, ela começa principalmente por uma inflamação crônica. E nós vamos ter, na verdade, o desequilíbrio de dois fatores principais de transcrições nesse processo. O que é um fator de transcrição? É a maneira como a célula se expressa. Tá? Então, através dos fatores de transcrições que são ativados pelos receptores celulares, vai ocorrer a expressão do código genético. O que é importante que vocês saibam é que nas doenças crônico-degenerativas, nós vamos ter um desequilíbrio entre dois principais fatores de transcrições. O primeiro é o NF-κB, ou seja, nas doenças crônico-degenerativas, nós temos um aumento no fator NF-κB. O NF-κB, ele deita com a RNA polimerase e faz a transcrição, a expressão, na verdade, de genes inflamatórios, de aumento do estresse oxidativo. Já em contrapartida, nas doenças crônico-degenerativas, principalmente naquele animal que envelhece mal, ele vai ter também uma redução de um outro fator, que é o NRF2. E o NRF2, o que ele faz? Ele deita com a RNA polimerase e faz ações antagônicas ao NF-κB. Ou seja, ele vai estimular o quê? Genes antioxidantes, genes anti-inflamatórios e detoxificantes. Portanto, pessoal, em toda doença crônico-degenerativa ou uma condição que o animal vai envelhecendo mal, ocorre um aumento da balança no sentido do NF-κB e uma redução do NRF2. E o que vai acarretar esse desequilíbrio, esse processo inflamatório crônico? Ele vai lesionar, pessoal, a grande bateria de força da célula, que são as mitocôndrias. As mitocôndrias movem a sua saúde, porque é através das mitocôndrias que ocorre uma efetiva produção do trifosfato de adenosina, que é o nosso ATP, a moeda fundamental na vida para o funcionamento de praticamente tudo. Ou seja, a célula ela precisa de ATP via oxidativa para servir de substrato energético para que todas as suas estruturas fundamentais funcionem bem. Então, nós temos que pensar na saúde como uma saúde celular.
Então nós precisamos implementar estratégias para cuidar da célula. Já é uma dica importante que eu já passo aqui para vocês hoje. Muda a visão. Nós somos um aglomerado de células. E essas células, para desempenharem as suas funções de uma maneira adequada, elas necessitam de ATP. Quando eu tenho uma inflamação crônica ou um estresse oxidativo de moderado a grave, você vai lesionar essa mitocôndria e vai promover uma disfunção dessa mitocôndria, ou seja, vai fazer uma disfunção mitocondrial, refletindo numa redução na produção do trifosfato de adenosina ATP. E essa célula, aí ela vai trilhar alguns caminhos metabólicos, que nós vamos discorrer aqui no decorrer da live, muitos desses caminhos correlacionando, por exemplo, ao aparecimento das principais doenças crônico-degenerativas. Então, atenção, pessoal, a esse processo de inflamação crônica. A inflamação aguda, ela é benéfica, ela tem que existir. É através de uma inflamação aguda que ocorre o quê? A regeneração de um tecido, o reparo, a cicatrização. O problema é quando essa inflamação aguda evolui para um quadro de inflamação crônica. A inflamação aguda é caracterizada por dor, rubor, estupor, edema, perda da função. Já a inflamação crônica, pessoal, ela se torna silenciosa e ela vai destruindo você por dentro. É como se fosse um armário que você tem no quarto, que ele está aparentemente bonito, mas quando você abre a porta, ele está cheio de cupim e a porta do armário cai no seu pé. É isso que a inflamação crônica faz. Ela destrói os organismos, vai destruindo os órgãos, vai evoluindo as principais doenças crônico-degenerativas. Toda doença crônico-degenerativa, ela começa com um processo inflamatório crônico. Esse é um PowerPoint bem legal, que eu gosto, principalmente atualizado, específico para cães, na verdade, onde mostra que durante o processo de envelhecimento vai ocorrendo lesões celulares e um aumento no processo da inflamação crônica, que vai predispondo ao aparecimento de praticamente todas as doenças crônico-degenerativas, como uma disfunção cognitiva, como uma cardiopatia, como uma nefropatia, como alterações metabólicas, alterações inflamatórias, como uma osteoartrose, osteoartrite, alterações gastrointestinais, inclusive o câncer. Incluo também, obviamente, as próprias hepatopatias. Ou seja, em toda doença crônico-degenerativa, nós temos esse acúmulo desse processo de inflamação crônica que acelera drasticamente o envelhecimento. Então, atenção aos gatilhos inflamatórios que nós já vamos falar a respeito deles. Então, quando eu tenho um envelhecimento patológico, eu vou ter um aumento aqui do fator NF-κB, que é um fator de transcrição de genes inflamatórios, oxidativos, e eu vou ter uma redução do fator NRF2, que faz o quê? Expressão de genes antioxidantes, anti-inflamatórios e destoxicantes. Então, se ocorrer o envelhecimento saudável, normalmente você tem um aumento na expressão do NF2 em relação ao NF-κB. Se eu tenho um envelhecimento patológico, eu vou ter um aumento na expressão do NF-κB e uma redução do fator de transcrição NF2. Aqui mostra como é que funciona, pessoal. Eu tenho aqui o NF-κB, ele deita com a RNA polimerase e vai fazer a transcrição de genes inflamatórios e oxidativos. Ou seja, toda doença crônico-degenerativa, eu tenho um aumento desse fator NF-κB. Agora, a pergunta que não quer calar. Quem aumenta a expressão desse NF-κB? Quais são os gatilhos que levam a esse desequilíbrio na balança do NF-κB em relação ao NF2? Vamos discutir a respeito. Aqui é um PowerPoint bem legal, né, e didático, que mostra o NF2, mostra o NF-κB, as suas ações antagônicas. Então, o NF2 é um fator de transcrição, ele deita com a RNA polimerase e vai fazer a transcrição de genes antioxidantes, anti-inflamatórios e destoxicantes. Por exemplo, através do NF2, ocorre um aumento das enzimas antioxidantes, como a superoxidesmutase,
como a catalase e todo o sistema glutationa. Tanto a glutationa peroxidase, glutationa S-transferase, quanto a glutationa redutase. Ou seja, todo o mecanismo de defesa endógeno antioxidante, ele é dependente de uma expressão desse NF2. Tá? Então, ou seja, quando eu tenho uma doença crônico-degenerativa instalada, se aumenta o NF-κB ou reduz o NF2, vai ocorrer automaticamente, principalmente nas evoluções mais expressivas dessas doenças, uma redução desse fator de transcrições que faz justamente essa condição de proteção. Aqui é um PowerPoint bem didático que mostra o antagonismo do NF2 em relação ao NF-κB. Então, o NF2, quando ele está numa balança com maior sentido em relação a esse fator de transcrição, ele vai promover uma certa redução da expressão do NF-κB. Em contrapartida, quando eu tenho muito NF-κB, eu vou ter uma redução do fator NRF2. Tá? E aí, automaticamente, quando você tem uma redução do NF2, com o aumento do NF-κB, nós vamos ter totais condições para o desenvolvimento das principais doenças crônico-degenerativas e implementar nesse paciente o envelhecimento patogênico. É aquele animal que envelhece com aquela famosa polisculiambose que nós não sabemos por onde começar. E aí temos como ocorre esse processo, pessoal. Aqui é um PowerPoint que é didático e eu quero descomplicar a vida de vocês. Então eu tenho aqui uma célula, ela tem os seus receptores de membrana. Quando eu tenho uma ativação desses receptores de membrana, eu vou ter a expressão, por exemplo, de um NF-κB. Agora, quem ativa esse receptor? Aqui vocês estão vendo PAMPs. O que é PAMPs? São padrões moleculares associados a patógenos. Ou seja, qualquer patógeno que transloque dentro do seu organismo, do nosso corpo, o cadáver da bactéria, não precisa ser o patógeno em si, pode ser até o cadáver dele, ele pode ativar esses receptores na célula e desencadear um avanço e uma formação de uma inflamação, por exemplo, crônica. Tá? Então, atenção a translocações de bactérias, atenções aos vírus, a micro-organismos que podem estar ativando esses receptores celulares e gerar esse processo de inflamação. Tá? Atenção a esse aspecto. Isso ocorre por padrões moleculares associados a patógenos. E nós temos um outro padrão molecular que também ativa os receptores da célula, que são os padrões moleculares associados a dano, pessoal. Quando você tem qualquer célula no seu organismo que sofreu uma espécie de dano, ou uma morte celular, ou uma lesão mitocondrial, essa célula libera uma série de substâncias que vão ativar o receptor também, e aí vai comunicar no interior dessa célula, ativando, por exemplo, os fatores de transcrições como o NF-κB, estimulando um processo inflamatório. Então, olha só como ocorre majoritariamente o processo inflamatório dos nossos pacientes, por PAMPs e por DAMPs. PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, e DAMPs, são padrões moleculares associados a danos. Você queimou uma pele, você raspou a pele, você feriu, você sofreu um trauma, vão lesionar células. Lesionou células, vão ativar esses padrões moleculares associados a moléculas, né? São os padrões moleculares associados a danos. E aí você vai ter uma ativação e uma cascata inflamatória por lesão celular. E principalmente atenção às translocações por micro-organismos, às infecções que podem estar na base desses processos inflamatórios. Aqui vocês notam como ocorre esse processo. Então você tem aqui a célula, você tem os receptores celulares, e quando você ativa esses receptores, olha quem está aqui, pessoal, os PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos, e os DAMPs, padrões moleculares associados a danos celulares. Essas moléculas ativam os receptores da célula, que codificam, olha só, o NF-κB. Aí o NF-κB deita com a RNA polimerase e faz a transcrição de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias ativam novamente os receptores,
perpetuando o processo da inflamação crônica, ou seja, esse corpo precisa de ajuda. Como que você vai tratar essa inflamação crônica? Tirando os gatilhos inflamatórios e cuidando da célula, pessoal. É assim que é feito e é isso que eu pretendo aqui ensinar para vocês no decorrer dessa live. Então, para reduzir essa inflamação crônica, eu preciso afastar os gatilhos inflamatórios e automaticamente cuidar da célula, tá? Isso é uma informação importante. E aqui, olha só, tem um outro pepininho que acontece dentro desse processo, quando você ativa o NF-κB, ou quando você tem, por exemplo, um processo inflamatório crônico, levando a lesões mitocondriais, a lesões nas organelas da célula, você pode ativar uma proteína que chama-se inflamassoma. E esse inflamassoma, ele amplifica o processo inflamatório. Ou seja, ele vai aumentar, vai amplificar essa inflamação, perpetuando cada vez mais esse ciclo. E quanto mais inflamação eu tenho, mais destruição celular. Mais destruição celular, maior vai ser o avanço do processo do envelhecimento. Vamos acompanhando, que eu estou listando aqui o passo a passo por que os animais adoecem. Nós já vai ficar bem claro para mudar a visão de todos que estão assistindo aqui essa live. Então eu tenho aqui os padrões moleculares, aqui os PUMPs, padrões moleculares associados a patógenos, e os DUMPs, que são os padrões moleculares associados a danos. Então, quando ativados esses receptores, eles codificam o NF-κB. E aí o NF-κB deita com a RNA polimerase e faz a transcrição de citocinas inflamatórias, que ativam novamente os receptores da célula, amplificando e formando um ciclo vicioso. Além disso, você tem a ativação desse inflamassoma, que ele amplifica drasticamente esse processo inflamatório, ou seja, vai perpetuar ainda mais esse cenário hostil inflamatório, abrindo para praticamente todas as doenças crônico-degenerativas. Então a célula, ela se comunica através desses receptores. E quando você tem padrões moleculares associados a patógenos ou padrões moleculares associados a danos, você vai ativar esses receptores, vai codificar o fator NF-κB e vai amplificar e vai fazer a transcrição de genes inflamatórios, genes oxidativos, amplificando esse processo, fazendo um ciclo vicioso que você tem que frear. E como você freia esse ciclo vicioso, pessoal? Da seguinte maneira, cuidando da célula e cuidando também dos gatilhos inflamatórios. E aqui estão os principais gatilhos responsáveis pelo que nós chamamos de desequilíbrio do terreno biológico do nosso paciente. Ou seja, o terreno biológico ele é desequilibrado e ele vai aí sim abrir para grande parte das doenças crônico-degenerativas. Eu vou listar em detalhes quais são os principais gatilhos inflamatórios aqui para vocês. Como, por exemplo, a doença periodontal, a alteração de microbiota intestinal, a obesidade ou hiperinsulinismo são todos gatilhos inflamatórios. A glicação, que ocorre por excesso de glicose plasmática ou ingestão de alimentos glicados, que são extremamente inflamatórios. A presença de toxinas e metais pesados. Um desequilíbrio de ômegas na dieta, com um aumento absurdo de ômega 6 em detrimento de ômega 3, principalmente de ácido araquidônico em relação aos ácidos graxos EPA e DHA. As infecções crônicas, muito cuidado, pessoal, com as infecções. Atenção também como um gatilho inflamatório importante, as hipersensibilidades alimentares. Atenção redobrada no animal que tem anemia, porque o animal anêmico ele inflama mais e a própria inflamação amplifica a anemia. Tá? Então, anemia, muito cuidado com o nível de hemoglobina nos pacientes. Quanto maior a anemia, menos tempo o seu paciente vai viver. E automaticamente você vai desequilibrar o sistema endocannabinoide, você vai desequilibrar o sistema imunológico, você vai fazer um desequilíbrio por completo. Vamos agora nos próximos PowerPoints mostrar de uma maneira mais detalhada
esses gatilhos, que nós precisamos afastar. Não adianta apenas fazer uma suplementação de nutracêutico se a causa do desequilíbrio do terreno biológico permanecer. Então a gente tem que cuidar desses gatilhos. Importantíssimo, pessoal, que nós vamos passar agora nos próximos PowerPoints. Olha isso, pessoal. Se você tem um animal com uma doença periodontal grave, essa bactéria aqui, ela transloca. E o cadáver dela vai ativar o receptor de PAMPs, padrões moleculares associados a patógenos. E aí vai ativar o NF-κB, vai desequilibrar a balança no sentido desse fator de transcrição, abrindo, por exemplo, para todo tipo de doença crônico-degenerativa, pelo simples fato do animal apresentar, por exemplo, uma doença periodontal. Ou seja, temos que cuidar, em primeiro lugar, da boca do nosso paciente. Muita atenção a esse aspecto. E aqui você já vê trabalhos já mostrando, por exemplo, olha que incrível, uma correlação da doença periodontal com o aumento de disfunção cognitiva em cães idosos. Ou seja, quanto mais ele tem doença periodontal, maior são os riscos de desenvolvimento de disfunção cognitiva. Porque a disfunção cognitiva ocorre por uma inflamação cerebral. E essa inflamação que transloca pela boca, ela atinge o organismo de uma maneira sistêmica. Ela não fica localizada apenas na boca. Ela ocorre de uma maneira sistêmica, por exemplo, aqui como um alvo de ataque, levando alterações inflamatórias cerebrais, alterando, por exemplo, os receptores glutamatérgicos, promovendo apoptose e morte neuronal, avançando, formando substâncias beta-amiloides, toda a fisiopatogenia que envolve um quadro de disfunção cognitiva. Então, cuidar da boca, pessoal, é um gatilho importantíssimo para a gente eliminar. Tá? Então, a primeira dica que eu já passo aqui para a aula é cuidar da boca dos nossos pacientes. Eliminar, principalmente, a doença periodontal. Dar uma atenção para a saúde bucal dos nossos pacientes. Segundo ponto, e esse eu acho que é importantíssimo, que nós devemos, para todo paciente, não importa a doença que ele tem, a patologia que nós carimbamos na testa, o diagnóstico dele, eu tenho que promover o cuidado do trato digestório do meu animal, do meu microbioma. Eu preciso cuidar do microbioma do meu paciente. Então eu vou utilizar probiótico, prebióticos, aminoácidos, zeólita, polifenóis, são espetaculares na modulação do microbioma para equilibrar o trato digestório, tá? Para tornar esse ambiente um ambiente saudável, não um ambiente hostil. Porque grande parte das doenças, elas começam com uma alteração de doença periodontal, tá? E também por alteração do microbioma intestinal. Quanto menor biodiversidade de bactérias, maior propensão a doenças. E uma pergunta que é muito importante é que a seleção desse microbioma, ele depende diretamente do alimento ingerido. Tá? Então, a alimentação, ela seleciona o tipo de bactéria que nós vamos carregar no trato digestório. E olha só, se você tem uma alteração de microbioma intestinal, que é o que nós chamamos de disbiose, as bactérias patogênicas translocam aqui pela membrana, que se torna permeável, e aí você vai ativar o sistema imunológico, fazendo que uma resposta inflamatória, ativando o NF-κB e abrindo para toda uma inflamação sistêmica. Não só uma inflamação no intestino, que ela amplifica o processo, mas também levando essa inflamação a outros órgãos e sistemas. Quando nós afetamos o intestino, nós vamos diretamente promover alterações no fígado do paciente, alterações cutâneas e alterações neurológicas. Um outro órgão que sofre também uma interferência muito grande de desequilíbrio de microbioma intestinal são os rins. Tá? Então, atenção quando você tem uma hepatopatia, uma disfunção cognitiva, um problema dermatológico ou um problema hepático, um problema renal, eu tenho que cuidar do microbioma. É um passo importantíssimo. Não esqueçam de cuidar desse segundo gatilho importante para desinflamar o paciente. Então, limpa a boca e cuida do intestino
do seu paciente. Então aqui eu tenho, olha só, a desbiose intestinal, levando essa desbiose a alterações inflamatórias que vão perpetuar, vão alterar o metabolismo. Então eu posso gerar uma resistência insulínica pelo intestino, posso predispor esse paciente a uma obesidade pelo intestino, posso predispor a uma resistência insulínica, a um quadro inflamatório. Essa microbiota intestinal alterada, essa desbiose, pode levar a um aumento da inflamação, a uma hiperreatividade ali nesse intestino. A esse intestino, o sistema imune presente nesse intestino, lembro a vocês que o intestino é o maior órgão imune que existe, cerca de 70% do nosso sistema imunológico está localizado no intestino, e se eu tenho uma alteração na microbiota, o que vai acontecer, principalmente uma desbiose, que ela pode ser uma desbiose fúngica, ela pode ser uma desbiose bacteriana, ela pode ser uma desbiose viral, ela vai alterar automaticamente toda a capacidade do sistema imunológico. E esse sistema imunológico, por exemplo, ele pode se tornar hiperreativo, levando a uma inflamação local ali no intestino, amplificando esse processo, mas também perpetuando essa inflamação para outros órgãos e sistemas. Essa visão de cuidado do intestino, melhorando praticamente tudo, é importantíssima. Tá? Então, cuide do intestino dos seus pacientes para modular a inflamação, para modular o estresse oxidativo e para melhorar a parte metabólica. Indo mais além, você equilibra também o próprio sistema endocannabinoide a partir do momento que você cuida melhor do intestino. Aqui, pessoal, muita atenção ao terceiro gatilho que eu quero mostrar. Então, primeiro gatilho, doença periodontal. Segundo gatilho, desbiose intestinal. Terceiro gatilho, cuidado com obesidade. Todo animal obeso ou com sobrepeso está inflamado, ele está com estresse oxidativo, ele está com inflamação, ele está com desordem imunológica, ele está com resistência insulínica, resistência à leptina e alteração também do próprio sistema endocannabinoide, tá ok? Então, muita atenção com obesidade. Qualquer animal, pessoal, obeso ou com sobrepeso, vai viver menos. Isso tanto entre cães quanto em gatos, tá? Então, qualquer animal obeso ou com sobrepeso, ele vai ter uma expectativa de vida reduzida. Aqui mostra esse trabalho, né? Aqui para cães, mostrando que a condição corporal dos animais interfere diretamente na expectativa de vida. E olha só esse trabalho aqui, que é bem legal, né? Que eles pegam diversas raças, aqui como Chihuahua, como Spitz, como York, Shih Tzu, né? Que são uma das raças que nós temos mais aqui no Brasil. Por exemplo, você tem um Chihuahua que está obeso ou com sobrepeso, ele vai viver em média, pessoal, cerca de 2 anos a menos. Tá? Um Lulu, aqui você vê até 2 anos e meio, 3 anos a menos. Então, em média, se a gente colocar aqui, a grosso modo, um animal obeso ou com sobrepeso, ele vai viver muito menos. Então, achar, tadinho, ele é fofinho, ele tá bonitinho assim, cuidado com a obesidade e sobrepeso. Alerte os seus tutores a respeito do tratamento da obesidade. Tá? E muitas vezes nós não aprendemos a estimar a caloria que o paciente precisa. Então, aí o tutor ele acaba dando na melhor das suas intenções, ele fornece a ração comercial e acrescenta agrados, né? Porque às vezes o animal não come determinado alimento, então ele mistura alguma coisa sem nenhum critério, sem nenhum tipo de orientação, e esse animal vai o quê? Acumular calorias, ele vai ter excesso de calorias. E não tem nada pior, pessoal, uma das piores coisas que existem é você acumular caloria, ou seja, você acumula gordura. E essa gordura visceral, é uma bomba de citocinas inflamatórias. Então, ela amplifica a inflamação, fazendo automaticamente, abrindo, na verdade, em decorrência da obesidade, para praticamente todas as doenças crônico-degenerativas, que mostram aqui por esse estudo uma importante redução na expectativa de vida. Ou seja, pessoal, apenas um gatilho, se você afastar, você já promove no seu paciente uma expectativa maior de 2 a 3 anos de vida em média. Não é pouco, pessoal. É absurdo isso. Somente o controle da obesidade e sobrepeso. Se você associar, além desse controle da obesidade e sobrepeso,
um controle na musculatura desse animal, a expectativa de vida aumenta ainda mais. Então aqui você tem outros trabalhos com labradores, com golden retriever, aqui com animais de peso de porte maior, tanto machos quanto fêmeas, observando aí realmente importantes alterações em recorrência da obesidade. Quanto mais obeso, quanto maior o sobrepeso, menor a expectativa de vida desses pacientes. Pessoal, nós vamos fazer no final da live aqui o sorteio para o curso, tá, de nutracêuticos. Convido a todos vocês. Nós estamos aí com uma condição especial aí hoje para quem está assistindo aqui a live para poder fazer a inscrição aqui no curso. O curso está sensacional. Tá, ele aborda mais de 90 protocolos, tanto para cães quanto para gatos. Tá? Mostra essa flexibilidade para a gente poder utilizar determinadas substâncias com raciocínio, usando produtos comerciais e utilizando também produtos manipulados. Aqui é um trabalho, né, que é novo esse trabalho, é recente, e é um dos poucos trabalhos que mostram que a medicina humana já vem dizendo há muito tempo. Cuidado com os compostos de Maillard, tá? Com as reações de glicação. O que é uma glicação? É quando você eleva o açúcar no seu sangue e esse açúcar reage com as proteínas, fazendo, por exemplo, uma hemoglobina glicada, que a gente consegue avaliar pelo exame, que faz a avaliação da glicação no paciente por cerca de 3 meses em média. E nós temos também a frutosamina como exame para avaliação da glicação. Aqui média aí de 15 dias aí para refletir a glicação. E a frutosamina é a glicação da albumina, tá? Que é uma proteína, e a hemoglobina glicada é a própria glicação da hemoglobina, tá, ok? E aí o que mostra esse trabalho, que não é só o problema dos AGEs, né, desses compostos de glicação avançados formados no organismo. Existe o problema da ingestão dos AGEs. Ou seja, quando o animal ingere alimentos altamente processados, torrados, eles vão ingerir mais compostos de glicação avançados. Isso é fato, tá? Esse é um artigo bem legal aí que mostra várias publicações, vários estudos que foram feitos. Hoje na medicina humana a gente já sabe, quando a gente ingere alimentos torrados, esses torrados, né, que são esses compostos de glicação avançados, eles translocam automaticamente ali pela barreira do intestino e ativam um receptor celular, codificando a formação, por exemplo, do NF-κB, gerando um quadro inflamatório e oxidativo. Lembro também que o próprio estresse oxidativo, moderado a grave, instalado no paciente, também vai aumentar os compostos de glicação avançados. E para a gente diminuir a formação desses AGEs, eu tenho que cuidar do meu microbioma, eu tenho que melhorar a qualidade da alimentação desse paciente, trabalhar muito bem os micro-organismos presentes ali no intestino para reduzir essa translocação desses compostos de Maillard que podem, sim, vir diretamente do alimento. Uma outra forma é você formar esses compostos de Maillard quando nós temos uma glicemia elevada. Hoje a gente sabe que o animal que apresenta insulina alta ou aumento de glicação, ele vai viver menos, tá? Ele vai ter uma expectativa de vida reduzida, ele vai ter principalmente alterações relacionadas à cognição, tá? O cérebro ele é extremamente afetado por esses compostos de glicação avançados. Outro gatilho, pessoal, extremamente inflamatório, que nós devemos tomar cuidado, são as toxinas e metais pesados. Hoje, infelizmente, nós vivemos num ambiente extremamente contaminado por toxinas, por metais pesados. Infelizmente, essas toxinas, esses metais pesados, os plásticos, né, que tomaram conta aqui do nosso mundo hoje, eles infelizmente também ativam receptores celulares, aumentando processos inflamatórios. Então, os plásticos, metais pesados, as toxinas, os pesticidas, os agrotóxicos, infelizmente, são também gatilhos relacionados a essa inflamação crônica, abrindo para grande parte das patologias. Cuidado, pessoal, com o paciente com anemia. Quanto mais anemia o meu paciente tem, maior inflamação ele vai ter. E quanto maior a inflamação, mais anemia. Tá? Porque a gente sabe
que existe uma anemia que é muito comum na prática clínica, que é a anemia da inflamação, ou anemia da condição crônica, né, de uma patologia crônica, que afeta inúmeros pacientes, por exemplo, animais com câncer, animais com doença renal crônica, animais com infecções, eles desenvolvem normalmente essa anemia inflamatória. E quanto maior a anemia, menos produção energética a minha célula vai ter. Menos energia, maior disfunção mitocondrial, maior inflamação, maior estresse oxidativo. Cuidado com a anemia. Quanto maior a anemia, menor expectativa de vida. Atenção também a um outro gatilho importante que vem vinculado principalmente a uma reatividade do sistema imunológico, que são as hipersensibilidades alimentares. É uma condição comum que afeta muitos pacientes, subdiagnosticada na prática clínica. Cães com hipersensibilidade alimentar, eles podem apresentar alterações cutâneas, eles podem apresentar alterações inflamatórias intestinais, isso tanto cães quanto gatos, e eles podem apresentar também, pessoal, alterações neurológicas e alterações hepáticas. Tá? Por quê? O alimento, pela hiperreatividade do sistema imunológico, então imagina um microbioma alterado, com bactérias, uma desbiose presente, com alteração microbiana, ou fúngica, ou viral, e essa desbiose, ela hiperreativa o sistema imune. E essa hiperreatividade do sistema imune faz com que ele reaja a praticamente tudo. Então, determinados alimentos ele começa a reagir mais, principalmente as proteínas presentes no alimento de alto peso molecular. Então, quanto maior o peso molecular de uma proteína, maior chance desse organismo, desse sistema imunológico hiperreativo, que foi desequilibrado por uma alteração de microbioma, reagir e fazer reações de hipersensibilidade. Normalmente, nesse cenário, a gente pode utilizar para afastar o alimento, né, num primeiro momento, para reduzir a inflamação, uma ração hipoalergênica ou uma dieta de eliminação, tá, que a gente pode fazer aí com alimentos novos e deve ser feita automaticamente uma suplementação adequada para que não ocorra falta de nutrientes essenciais. Um outro cenário, um gatilho importantíssimo no processo inflamatório, são os desequilíbrios dos ômegas na dieta. Então, se eu tenho um paciente que ingere muito ácido araquidônico e praticamente nada de EPA-DHA, o que vai ocorrer com a membrana dessa célula? Principalmente na posição 2 da membrana fosfolipídica. Vai ocorrer acúmulo, aqui no caso, vocês estão vendo aqui no PowerPoint, do ácido araquidônico. A fosfolipase é essa tesourinha. A fosfolipase vem de fosfolipídios. E ela vai clivar o quê? Toda a resposta dos eicosanoides. COX e lipox. Nossa! A resposta inflamatória que eu aprendi de COX, ciclooxigenase, lipoxigenase na faculdade vem da gordura da dieta? Vem, pessoal. E é assim que os ácidos graxos, por exemplo, um ômega 3 rico em EPA e DHA, ou um próprio ômega 6 que é rico em GLA, que é o ácido gama-linolênico, ele pode competir com o ácido araquidônico na membrana e estimular, através do EPA e do GLA, eicosanoides, ciclooxigenase e lipoxigenose menos inflamatória. Já o DHA, ele não estimula COX e lipox. O DHA, ele vai estimular resolvinas, protectinas, varesinas que estão lá para resolver o processo da inflamação. Ou seja, uma das maneiras de eu reduzir um gatilho inflamatório é eu reduzir a quantidade de ácido araquidônico e aumentar na dieta do paciente ácidos graxos com características mais anti-inflamatórias, como EPA, como DHA, presentes principalmente aí no óleo de peixe, em algas, e também a utilização do GLA, que vem do óleo de prímula, do óleo de borragem, ou está presente também na alga espirulina, tá ok? Então aqui é um cenário bem legal para que vocês entendam que, dependendo do tipo de gordura que impregna na membrana da célula, nós podemos ter uma resposta mais ou menos inflamatória. Então, se eu administrar para o meu paciente suplementos ricos em DHA e EPA e no próprio GLA, eu vou modular esses eicosanoides, mostrando e trazendo respostas menos inflamatórias para o meu paciente. Esse é um slide lindo, né, pessoal? Que eu gosto de colocar. Todos os gatilhos que eu listei, e eu acrescento ainda como um gatilho importante aqui, as infecções presentes, tá? Então, uma erliquiose, uma babesiose,
uma leishmaniose, uma sinomose, uma parvovirose, uma felve, uma FIV, peritonite infecciosa felina, PIF, qualquer infecção, pessoal, quando ela se torna crônica, ela também vai ser um gatilho importante para esse desequilíbrio. Então, se eu tenho um animal com doença periodontal, se eu tenho um paciente com alteração intestinal de microbioma, se o animal está obeso ou com sobrepeso, se ele está intoxicado com toxinas, se ele está com infecções crônicas, se ele está com desequilíbrio de ômegas na dieta, se ele tem uma hipersensibilidade alimentar, eu vou ter o quê? Gatilhos inflamatórios. E esses gatilhos, eles disparam ao desequilíbrio do terreno biológico do paciente, resultando na inflamação crônica, no estresse oxidativo, em alterações imunes, por exemplo, uma hiperreatividade das células intestinais, do sistema imune no intestino. Isso pode ter uma repercussão sistêmica. Alterações endócrinas, alterações em neurotransmissores, você desequilibra tudo e vai desequilibrar também o próprio sistema endocannabinoide. Desequilibrando o sistema endocannabinoide, você amplifica todo esse desequilíbrio já instalado no paciente, tá? Então, cuidado, pessoal. Para qualquer estratégia que você vai promover saúde no paciente, procure ter essa visão tridimensional. Em primeiro lugar, antes de suplementar qualquer coisa, eu tenho que afastar os gatilhos. Os gatilhos devem ser afastados. Esse é um papel lindo que você vai trabalhar com a medicina. Então não importa você carimbar que o paciente tenha lúpus na testa dele, que ele tenha disfunção cognitiva, que ele tenha uma cardiopatia, que ele tenha uma doença renal, que ele tenha um problema hepático, que ele tenha problemas dermatológicos, você carimba o diagnóstico na testa dele se você não afastar os gatilhos. Então a medicina funcional, ela trata os gatilhos, ela afasta esses gatilhos para que o corpo responda da melhor forma possível. Lógico que dentro desse cenário nós podemos utilizar diversas substâncias nutracêuticas para modular esse processo, como eu vou mostrar aqui para vocês. E o que acontece, pessoal? Olha que bonito. Então esses gatilhos fazem um desequilíbrio do terreno biológico, promovendo uma inflamação crônica, o estresse oxidativo moderado a grave, alterações imunes, endócrinas, neurológicas e uma própria alteração do sistema endocannabinoide. E aí, o que acontece com a célula, pessoal? A célula entra em sofrimento. Ela sofre, pessoal. Ela vai sofrendo. E esse sofrimento celular resulta normalmente numa disfunção das mitocôndrias, ou seja, a inflamação, esse desequilíbrio do terreno biológico, ele faz uma disfunção mitocondrial com redução na produção de energia, resultando nesse sofrimento celular. E essa célula, quando sofre, infelizmente, ela vai ter 3 caminhos metabólicos. Então, muito cuidado com todos os gatilhos que eu mostrei até aqui, porque vão gerar essa disfunção mitocondrial. E a disfunção mitocondrial hoje, a gente sabe que ela está na base do desenvolvimento de praticamente todas as doenças crônico-degenerativas. Toda doença crônico-degenerativa ocorre por uma inflamação crônica, e eu vou abrir entre aspas, por queda na produção energética via mitocôndria. E essa disfunção mitocondrial, ela vai ativar a inflamassoma, vai amplificar o estresse oxidativo e a inflamação, tornando o processo um ciclo vicioso, que vai gerar cada vez mais inflamação, mais lesão mitocondrial, mais inflamação, maior estresse oxidativo. Você tem que frear esse processo. Como você freia? Afastando os gatilhos e cuidando automaticamente da célula. A célula, pessoal, quando ela sofre, coitada, ela vai seguir 3 caminhos metabólicos importantes. Ela vai seguir 3 caminhos. Quais são esses caminhos? Ela pode morrer, fazer apoptose, fazendo encurtamento telomeral, acelerando o envelhecimento. Ela pode se transformar, olha só, numa célula senescente, zumbi. Essa célula senescente em zumbi, ela produz toxinas que contaminam outras células para ficarem zumbis. Ou seja, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos aumentando o número dessas células zumbis. E um outro cenário que pode ocorrer é o aparecimento do câncer.
né? Então, são esses 3 caminhos metabólicos. E normalmente o câncer ele ocorre depois de muito, mas muito sofrimento, onde essa célula não consegue mais, aí ela ativa os mecanismos de sobrevivência, tá? Lapidados por bilhões de anos. E aí nós vamos ter automaticamente que cuidar da célula, pessoal. Então eu tenho que afastar os gatilhos e promover uma saúde celular. Para promover a saúde celular, eu não posso faltar nenhum nutriente essencial. No caso dos cães, 43 nutrientes essenciais. Nos casos dos felinos, 44 nutrientes essenciais não podem faltar. Tá? Não pode ter nenhuma falta de nutriente essencial. E nós podemos, aí sim, utilizar os nutracêuticos. Eu vou mostrar como, né? Vou mostrar alguns trabalhos aqui para vocês e o que a gente pode fazer de utilização de nutracêutico. Em primeiro lugar, eu preciso definir de uma forma simples, de uma forma simplista o que é um nutracêutico. Então, os nutracêuticos são nutrientes com ações e propriedades farmacêuticas extraídas basicamente de plantas, frutas, crustáceos, algas e elementos normalmente presentes na natureza. O nutracêutico ele é altamente purificado. Por exemplo, eu tenho dentro da cúrcuma, que é um tempero, a curcumina, que é um nutracêutico da cúrcuma. Então a gente pode, por exemplo, utilizar a curcumina sem a necessidade de utilizar quilos, né, de açafrão, de cúrcuma, para ter de fato uma propriedade que eu quero, por exemplo, uma ação anti-inflamatória, uma ação de modulação da inflamação no meu paciente. Então essa é a vantagem do nutracêutico. É você pegar uma substância, purificar ela e utilizar na quantidade altamente purificada com esse efeito farmacêutico. E como que eles agem nos nutracêuticos? Isso é importante. Eles vão modular, olha só pessoal, a inflamação crônica, eles vão reduzir o estresse oxidativo, eles vão agir de uma maneira incrível através de eventos nutrigenômicos que vão interferir diretamente nos fatores de transcrição de genes, como o NF-κB, como o NRF2 e inúmeros outros. E os nutracêuticos eles podem agir também de maneira epigenética, ou seja, alterando a expressão dos genes. Pessoal, quem está acompanhando a live, nós vamos sortear uma vaga da live aqui no curso, ela vai ser patrocinada, uma vaga no curso aqui durante a live, tá? E essa live está sendo patrocinada aqui pela Vet Fórmula, que é uma farmácia de manipulação que trabalha com diversos produtos nutracêuticos, tá? E aí vocês vão sortear a Vet Fórmula, na verdade, que vai fazer esse sorteio para a gente. Eles que estão patrocinando, tá? Então, dentro aqui do contexto da live, a Vet Fórmula vai estar sorteando uma vaga aqui para o colega que está assistindo poder participar do curso de nutracêuticos, tá? Pode participar veterinário, zootecnista e farmacêutico, tá ok? São 3 segmentos aí que podem assistir tranquilamente aqui o curso de nutracêuticos, tá? Então, os nutracêuticos eles vão agir de uma maneira linda. Ele pode modular a inflamação, pode modular o estresse oxidativo, ele tem ação nutrigenômica e ação epigenética. Eu vou mostrar melhor, e é por isso que eles funcionam. Mas lembre-se, pessoal, não basta só utilizar o nutracêutico. Eu tenho que também, de preferência, dentro do possível, afastar os gatilhos do processo inflamatório. E aí, como é que age o nutracêutico? Ele age de uma maneira, pessoal, nutrigenômica. O que é nutrigenômica? Eu dou o nutracêutico e ele vai interferir diretamente na resposta do gene. E aí você vai ter uma expressão fenotípica. Nós temos um outro lado também, que é a nutrigenética, que envolve o gene no nutriente, ou seja, cada organismo tem os seus determinados tipos de nutracêuticos que ele se dá melhor. Isso é identidade bioquímica, isso ocorre por alimentos, ocorre por suplementos, ocorre nos nutracêuticos, que é a nutrigenética. E nós estamos caminhando ainda, engatinhando em nutrigenética na área de cães e gatos, tá? Mas eu acredito que aí nos próximos 5 a 10 anos ocorra uma evolução absurda nesse segmento. Nós podemos fazer padrões nutrigenéticos para determinar qual o melhor suplemento para o paciente. Isso vai ser lindo e vai ser automaticamente uma nutrição individual e também uma suplementação individualizada. Hoje, nós atendemos os efeitos de nutrigenômica e eu tenho uma experiência enorme para poder compartilhar com vocês aí nesse curso, tá? Com diversos protocolos. Nós vamos trabalhar o veterinário, o zootecnista,
o farmacêutico, né, que quer aprimorar, principalmente passar essas informações aí para os colegas com precisão, tá? É um curso realmente imperdível para que vocês possam assistir. E aqui eu tenho como ocorre esse processo. Então imagina, eu dou um nutracêutico, ele vai ativar os fatores de transcrições, deita com a RNA polimerase e vai transcrever genes, fazendo microRNAs, alterando automaticamente a expressão fenotípica. Isso falando a grosso modo, é bem mais complexo que isso, né? Porque a área de nutrigenômica ela envolve a transcriptômica, a metabolômica e a proteinômica, né? Então são vários mecanismos aí de estudos de uma área fascinante que vai crescer drasticamente. E os nutracêuticos, eles agem dessa maneira, pessoal. Nutrigenômica, alterando os fatores de transcrições. E uma outra forma do nutracêutico agir é de maneira epigenética. Olha que bonito que eu coloco aqui nesse slide. Imagina um paciente com uma inflamação crônica. Como que a gente pode modular? Bom, em primeiro lugar, é importante afastar as causas e os gatilhos inflamatórios. Isso não esqueçam jamais. Aí uma outra maneira de eu ajudar o organismo é controlar os receptores das células. Eu posso modificar a expressão desses receptores. Eu posso usar substâncias fitoquímicas que modulam essa inflamação. Olha que lindo isso. Eu posso atuar na membrana da célula com os eicosanoides, modulando o COX e lipox. Eu posso, através de nutracêuticos, modular o NF-κB. Eu posso reduzir a formação de AGEs ou a expressão desses AGEs nos receptores resultando em inflamação. Eu posso diminuir o inflamassoma, que está vinculado à amplificação da inflamação. E não esqueçam de afastar os gatilhos inflamatórios. Aí você vai fazer o que com o seu paciente? Uma melhora substancial. Você vai praticar um tipo de medicina extremamente efetiva para os pacientes que apresentam condições crônicas degenerativas. E também para as doenças num caráter de prevenção dessas doenças, tá? Então, muita atenção. Olha que bonito que eu posso trabalhar. Então, o que eu posso fazer com o nutracêutico? Eu posso agir aqui na membrana da minha célula através dos ômegas, de carotenoides, modulando a inflamação. Eu posso reduzir o inflamassoma, diminuindo essa proteína. Eu posso modular o Toll-like receptor, os DAMPs, os PAMPs, diminuindo a expressão, por exemplo, do NF-κB. Eu posso diminuir o NF-κB, diversas substâncias fitoquímicas reduzem o NF-κB, estimulam, por exemplo, o NF2, substâncias que reduzem o inflamassoma, que modulem, por exemplo, a membrana celular. Aí você está atuando como? Controlando a célula. Eu posso melhorar a qualidade e a função mitocondrial, sempre assertivo. Quanto mais você tornar as suas mitocôndrias efetivas, produzindo energia, então atenção à anemia, que é um gatilho inflamatório importante para a disfunção mitocondrial. Quanto mais você cuida da saúde mitocondrial, mais saúde celular, sem sombra de dúvida, você vai promover. Reduzindo inflamação, reduzindo estresse oxidativo. Então é uma visão, pessoal, que eu estou passando aqui numa live. Lógico que eu não quero ter uma pretensão, mas é apenas para aguçar essa informação na mente de vocês que a gente tem como cuidar da célula. E cuidar da célula é lindo, porque você cuidando da célula, o corpo vai responder de uma forma saudável, independente da patologia que você tenha carimbado na testa do paciente, tá ok? Então isso é uma medicina realmente de vanguarda, uma medicina do futuro que vem com tudo aí nas próximas décadas aí para ficar e para revolucionar o tratamento dos nossos pacientes. E aí, olha só, vários nutracêuticos, pessoal, agem modulando a inflamação, melhorando a função mitocondrial, ou seja, esses fitoquímicos que estão presentes nos alimentos, por exemplo, as antocianidinas presentes principalmente nos alimentos roxos, a curcumina presente no açafrão, a quercetina presente na maçã, o resveratrol, aqui está a uva, mas o morango, o cranberry, o mirtilo tem bem mais resveratrol do que a uva. Você tem uma série de substâncias aí, de compostos fitoquímicos que modulam, olha só, que reduzem estresse oxidativo, que reduzem dano do DNA, que promove o que? Um aumento
na função mitocondrial, que estimulam o fator de transcrição do NF2, reduzem o NF-κB, ou seja, esses fitoquímicos, eles agem para ajudar no nosso controle, mas é importante afastar as causas dos gatilhos inflamatórios, sem sombra de dúvida. Vamos entender um pouco melhor por que os animais adoecem. A inflamação crônica instalada faz as células sofrer. E quando ela sofre, ela tem 3 caminhos metabólicos. Ou ela morre, encurta o telômero, acelera o processo de envelhecimento, ou ela se torna uma célula zumbi, uma célula senescente, que amplifica a inflamação, contaminando outras células, levando automaticamente a um ciclo vicioso. Então, a célula normal, quando ela sofre, ela pode se tornar uma célula zumbi. E essa célula zumbi libera secreções para contaminar outras células para ficarem também zumbis. Ou seja, quanto mais células senescentes você tem, mais células senescentes você terá, se não afastar os gatilhos inflamatórios ou controlar esses mecanismos moleculares relacionados à inflamação. E aqui você vê as células saudáveis, e aí começam a aparecer as células zumbis, tá vendo, pessoal? Essas células zumbis liberam as citocinas, contaminando cada vez mais células para trabalhar naquele organismo, para tornar esse organismo senescente, sem energia, sem vitalidade. É aquela famosa frase, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Porque é aquele cara que está vivendo como se fosse um zumbi. As células estão zumbis e o indivíduo vira um zumbi. Isso é muito interessante. Nós somos um reflexo da nossa saúde celular. E essas células zumbis, infelizmente, elas vão contaminando cada vez mais células e aí vão promovendo cada vez mais desequilíbrios metabólicos. E existe, olha só que lindo, diversos fatores em nutracêuticos com propriedades senolíticas, que são capazes de eliminar células zumbis. Ou seja, se eu elimino essas células zumbis, eu faço uma limpeza dessas células que não estão trabalhando bem. E aí o meu paciente tem uma tendência a uma melhora bem. Não adianta entrar com senolítico, senão afastar as causas, pessoal. Eu tenho que afastar os gatilhos e o senolítico vai ajudar muito na melhora da qualidade de vida do meu paciente. Por exemplo, posso fazer uma curcumina de forma lipossomal, ela tem uma biodisponibilidade excelente. A astaxantina é um outro senolítico bem importante, com vários estudos sendo publicados. A melatonina é um senolítico, então você dormir bem, ter uma qualidade de sono adequada. Animais que castram, né, que fazem a castração, tem vários artigos hoje mostrando que a suplementação de melatonina aumenta a qualidade de vida desses pacientes, reduz doenças crônico-degenerativas, e um dos mecanismos dela, além da sua fantástica ação antioxidante, ela também tem essas propriedades senolíticas. O resveratrol está presente principalmente no morango, no mirtilo, na framboesa, tem em grande quantidade nesses alimentos, o resveratrol. Ele também apresenta propriedades senolíticas. A quercetina, que está presente na cebola, que não pode dar cebola nem para cachorro, ela está presente na maçã, em outros alimentos, e tem realmente uma ação senolítica fantástica. A quercetina pode ser administrada tanto para cães e para gatos, com propriedades incríveis. Você tem um outro nutracêutico extremamente efetivo no controle das células senolíticas, que é a fisetina. Você tem a carcinina, que é um antiglicante, através do glicoxil PET. Você tem algas, aí como o BioAct PET, também com propriedades senolíticas. E o ginseng, que apresenta uma importante ação senolítica. Tá? Então aí tem, aí, por exemplo, um grupo de uma formulação para a gente eliminar essa presença dessas células zumbis aí presentes no organismo. E um outro detalhe que eu quero abordar de uma maneira rápida, por que determinadas fórmulas e nutracêuticos funcionam muito bem. Tem que afastar os gatilhos? Sempre, pessoal. Mas olha só, os nutracêuticos, eles podem agir de maneira epigenética. É um mecanismo fascinante. Grande parte das doenças crônico-degenerativas, quando instaladas, pessoal, elas apresentam alterações epigenéticas. O que ocorre à medida que o animal envelhece ou quando ele adoece? Ele vai ter genes hipermetilados e hipoacetilados. O que é isso? Vai silenciar genes. É como se eu estivesse na minha sala agora aqui e apertasse o interruptor da lâmpada para desligar. Ou seja, o gene está lá,
mas ele foi desligado, ele foi hipermetilado ou hipoacetilado. Então é isso que ocorre nas doenças crônico-degenerativas, tanto em cães quanto em gatos. O que acontece? Você aumenta uma hipermetilação das estonas e você vai gerar uma hipoacetilação também. E o que é legal? Os nutracêuticos eles podem agir de maneira epigenética, ligando genes que estavam desligados. Isso é um processo muito bom quando você faz toda a estratégia de trabalhar na epigenética. Todos esses pilares e todo esse passo a passo, pessoal, eu vou passar para vocês no curso. Tá? Nós vamos aprender como trabalhar de fato com os nutracêuticos para praticamente mais de 90 protocolos. Super valor, podendo fazer um parcelamento bem legal aí do curso, isso no máximo de hoje para amanhã. Tá? Então quem tiver interesse, aproveita o desconto e aproveita o super parcelamento, tá? Que está disponível aí para quem estiver participando da live, e nós vamos também automaticamente fazer um sorteio. E olha que incrível que acontece. Voltando aqui ao tema, à medida que os animais envelhecem, eles fazem hipermetilação de estonas. E essas alterações epigenéticas mudam o relógio biológico do paciente. Então esse é um trabalho aqui de epigenética para cão. Temos o trabalho também de epigenética relacionando com gatos, que mostram que esses animais, a abelha, se ela não receber a geleia real, ela vai sempre ser uma abelha operária. Quando a abelha, na forma larval, recebe a geleia real, ela se transforma na abelha rainha. Por quê? Ocorreu alterações epigenéticas. Genes foram ligados e desligados, promovendo a formação da abelha rainha. Tá? Então, essa epigenética ela está com diversas condições que nós vemos aí na natureza, expressando o neo de genes que nós temos. Esse gene pode ser ligado ou desligado, fazendo as modificações fenotípicas. O que acontece à medida que cães e gatos envelhecem? Muitas vezes esse processo é um objetivo de estudo magnífico e os nutracêuticos eles agem nesse processo também. Outro cenário que hipermetila estona são os animais obesos, pessoal. Será que essa obesidade, fazendo os animais viverem menos com as doenças crônico-degenerativas, não tem essa interferência epigenética? Obviamente que sim. E no câncer também ocorre essa hipermetilação das estonas com uma hipoacetilação normalmente. Ou seja, os genes de apoptose eles são desligados. Tá? A gente pode automaticamente ligar determinados tipos de gene utilizando nutracêuticos. Isso é uma área de estudo aí realmente fascinante. Então, eu usar nutracêuticos, eu vou estar atuando. Agora, vai ligar e desligar o gene saudável, desde que você cuide do terreno biológico. Não esqueça de fazer o seu dever de casa, de cuidar do intestino, da profilaxia dentária, de cuidar do microbioma intestinal, afastar os gatilhos inflamatórios, são sempre muito importantes. E aqui você vê a panaceia, né, de ações que os nutracêuticos desempenham em diversos tipos de receita específica para aquele paciente. Nós podemos, de fato, reduzir e modificar o curso de diversos tipos de doenças crônico-degenerativas. Os resultados, pessoal, eles são fantásticos e realmente surpreendentes, tá? Então, eu convido a todos vocês a participarem aí desse curso, que é um curso novo, tá? Mesmo para quem já assistiu os cursos de dietoterapia e medicina nutracêutica, é um curso novo, repaginado, específico de nutracêuticos, tanto para cães quanto para gatos. Nós vamos listar diversos protocolos com todas as atualizações necessárias. Aqui os trabalhos de nutrigenômica em cães, utilizando compostos bioativos como a silimarina, como a curcumina, como as antocianidinas, presentes principalmente nos pigmentos roxos, presentes aqui, por exemplo, a utilização do mirtilo, e esses elementos fitoquímicos modificaram a ação nutrigenômica modulando o quadro inflamatório. Olha que lindo, né? Então você pode, com determinados fitoquímicos, modular o processo de inflamação. Pode trazer benefícios também nas cardiomiopatias, com utilizações de nutracêuticos. Hoje você tem um foco hoje com diversos trabalhos mostrando a importância da função mitocondrial nas cardiopatias, a relação dos alimentos diretamente nessas expressões de genes. Aqui é um trabalho lindo, né, que foi utilizado fitoquímicos, nutracêuticos, cofatores mitocondriais, os ácidos graxos EPA e DHA,
modificando, aumentando, olha só, o tamanho do telômero nos condrócitos nas articulações, ou seja, freou o avanço de uma doença osteoarticular. Um trabalho lindo aqui de 2020. E aí você vê trabalhos, por exemplo, com a luteolina. Tá? A luteolina é um polifenol presente, por exemplo, na casca do amendoim, e alguns outros compostos, que tem também tratamento interessante, né, para melhora na atopia em cães. Isso aqui é um trabalho bem legal, mostrando uma modulação muito importante de diversas citocinas inflamatórias, trazendo um melhor controle no prurido e na dermatite atópica em cães. Aqui você vê trabalhos da utilização de polifenóis em cães no controle da diarreia aguda. Hoje a gente sabe que os polifenóis eles são grandes substâncias para modular o microbioma. Eles eliminam bactérias patogênicas. Então a utilização de polifenóis é imprescindível em qualquer tipo de dieta que você utilize, seja ração comercial, seja uma alimentação natural, cozida, crua. Então a utilização de polifenóis é muito interessante. Aqui você vê a utilização de nutracêuticos, controle de osteoartrose e osteoartrite em cães e gatos. Aqui um trabalho de resveratrol, mostrando que ele aumentou o tamanho do telômero em células adiposas em cães. E aqui você vê trabalhos, por exemplo, da curcumina lipossomal, olha só, in vitro e in vivo, trazendo resultados muito importantes no controle de crescimento de determinados tipos de câncer em cães, como osteosarcoma, melanoma e carcinoma mamário. Aqui extremamente efetivas para praticamente você deixar no zero esse paciente sem a necessidade de utilização de anti-inflamatórios. Tá? É realmente extremamente efetivo o tratamento nessas condições de dor. Aqui você vê a utilização da curcumina também, trazendo resultado com a doença periodontal. Você pode passar topicamente, o óleo de coco vai ajudar. Lógico que nunca substitui um profissional da área, um odonto, né? Um odontovete aí para fazer a limpeza e a promoção, mas você pode fazer uma manutenção melhor, por exemplo, utilizando uma cúrcuma, utilizando óleo de coco, quitosana, né? O Ascófilo nodosans, que é aquela alga marrom que é rica em fuicodan, tem aí uma ação muito boa aí no controle da doença periodontal, tem produtos aí no mercado, né, como, por exemplo, que utilizam esse Ascófilo nodosans aí para modulação automática aí desse biofilme bacteriano. E aí a utilização, por exemplo, de curcumina melhorando a hematopoiese, a resposta antioxidante, então para uma anemia, modular a inflamação é muito significativa. A utilização de curcumina com boswellia, uma associação bem legal para atuar em cóccix e lipoxigenase, na modulação da osteoartrose, ou seja, artigos científicos, pessoal, não faltam. Aqui esse trabalho de componentes de compostos bioativos melhorando no paciente a doença renal crônica. Aqui eu tenho trabalhos, por exemplo, mostrando a ação da luteolina em osteosarcoma em cães associados à quimioterapia. Ou seja, os nutracêuticos, ao contrário do que muitos colegas acham, que ele vai prejudicar uma quimioterapia, pelo contrário, ele potencializa os efeitos de apoptose. A apoptose da célula neoplásica é muito mais efetiva e o mais bonito, ocorre uma proteção para células saudáveis. Aqui você vê modulação do sistema intestinal com polifenóis, equilibrando o sistema endocannabinoide através do intestino, ou seja, tem muitas aplicações muito interessantes. Aí você vê compostos que atuam no sistema endocannabinoide, como o PEA, né, com diversos artigos científicos, que é a palmitoiletalonamida. Nós temos a oleioetalonamida, que é uma outra aciletalamida aí no controle de processos metabólicos. Então tem muita coisa aí para a gente abordar no curso. Aqui você vê a associação do PEA com a quercetina, tendo uma resposta, inclusive, superior a diversos anti-inflamatórios aí consagrados no mercado, só a ação desses dois nutracêuticos na modulação do processo inflamatório. Aqui a utilização de componentes para modulação da inflamação, a utilização do PEA, aqui na revista de maior prestígio dentro da dermatologia veterinária, que tem que ser ultra microlizado, é o que melhor funciona. Hoje aqui no Brasil a gente tem apenas o microlizado, né? Então ultra microlizado, o resultado é absurdo do PEA. E ele tem aí um estudo multicêntrico onde ele mostra uma redução de praticamente 50% das lesões e do prurido em cães com dermatite atópica. E os gatos, nós temos muitos trabalhos também de nutracêuticos para gatos, com astaxantina, com polifenóis, com luteína, né?
Então, eu convido a todos vocês a participarem. Aqui, por exemplo, o Bixin, que é presente no urucum, é excelente para felve, para FIV, para peritonite infecciosa felina. Qualquer condição viral em gato vai se beneficiar muito com a Bixin. Aí você tem a crocina, presente no Crocus sativus, que é no açafrão, né, que vem do Crocus grego, né, que eles estavam brincando de disquinho, aí atingiu a cabeça do Crocus, o Crocus morreu e pingou 3 gotas de sangue, e aí nasceu uma flor com essa característica. Isso é o que diz a mitologia grega, né, através do Crocus sativus, e você consegue realmente ter uma ação nutracêutico lindo, com ações, propriedades muito significativas. E aqui a rutina, né, que é um polifenol bem interessante para quilotórax em gato. Utilização de diversos compostos fenólicos podem ser utilizados em algumas formulações. Aqui, por exemplo, a quercetina com a fisetina, né? O epigalocatequina galato que nós mostramos que tem ações senolíticas aí, controlando processos virais em gatos. Aqui, novamente, trabalhos mostrando proteção no eritrócito felino, suplementos para a condição de melhora e proteção renal em gatos. Então, resultados assim, realmente não faltam artigos científicos para a gente poder trabalhar. Tá? Trabalhos para felve, FIV, nós vamos apresentar muito mais. Aqui são todos os trabalhos de nutracêuticos específicos, tanto para cães quanto para gatos. Estou listando alguns de vocês aqui, como por exemplo a lactoferrina para o tratamento do herpes, para tratamento do vírus da imunodeficiência felina, aqui da lactoferrina para o complexo linfocítico, plasmocítico de gengiva, estomatite, que é um pepino, né, que ocorre em gatos, a utilização aqui da espirulina com propriedades imunomoduladoras, utilização de formulações que reduzem o SDMA, mostrando uma melhora da taxa de filtração glomerular. Aqui você vê trabalho de EPI-DH melhorando sintomas de osteoartrose e osteoartrite, curcumina para obesidade. Aqui você vê trabalho de curcumina para o vírus da peritonite infecciosa felina. Tá? E aí você tem realmente amplas aplicações de diversos compostos fitoquímicos. Apenas eu quis fechar aqui com alguns trabalhos aqui para vocês mostrarem que existe muitos trabalhos específicos direcionados já com dose, com padronizações. Tá? Aqui é um trabalho feito aqui pela Rios com a utilização de compostos fitoquímicos, tá? Melhorando principalmente a qualidade do microbioma intestinal. Tá? Atenção aí com aos trabalhos com o resveratrol para diversas espécies, para cães, para aves, para gatos, para cavalos, né? E aí temos realmente uma enormidade. Aqui eu selecionei alguns trabalhos específicos para gatos. E para mim finalizar aqui a live, eu queria agradecer enormemente a todos vocês. Nós vamos fazer o sorteio agora, tá? O sorteio já foi realizado aqui no meio da live. Assim que acabar agora a live, em 10 minutos, pessoal, a gente já publica no Instagram quem ganhou a live, né? Tinha todo aí um ABC aí para seguir um protocolo para participar do sorteio. E eu queria convidar todos vocês aí para o curso de nutracêuticos que ocorre agora em abril. Nós vamos listar mais de 90 protocolos de nutracêuticos, que é muita coisa, para praticamente todas as condições clínicas de cães e gatos. É um curso que eu não consigo abordar isso nos cursos tradicionais. Eu tenho que fazer algo específico. E aí, o aluno que entrar nesse curso, ele vai sair completamente capacitado para poder trabalhar com os nutracêuticos comerciais e também com a manipulação de determinadas substâncias que não estão disponíveis aí no mercado para que nós possamos utilizar, por exemplo, de produtos comerciais. Né? Então, saber utilizar as substâncias são fantásticas. São mais de 90 protocolos e aproveitem aí um mega desconto, né? Que a gente tem aí um desconto em porcentagem, acho que dá mais ou menos aí um valor de 6% de desconto com um parcelamento bem significativo. Aproveitem aí essa promoção, tá? Que vai até amanhã, pessoal. Tá? Então até amanhã encerra e aí você vai ter o reajuste automaticamente do preço do curso, tá bom? Então aproveitem esse mega desconto, quem tiver interesse, faz a sinalização, tem um parcelamento aí muito atrativo, em 12 vezes aí para poder parcelar o curso, tá? Na plataforma, conseguiu fazer esse adendo, então aproveitem aí de hoje para amanhã para executar essa inscrição, quem tiver interesse, tá ok? Então, muito obrigado, pessoal, a todo mundo aí que me assistiu aqui pelo Instagram, né? E quem teve a oportunidade aí de
de assistir aí pelo YouTube, tá? Queria agradecer enormemente aí a todos vocês, tá, pessoal? Muito, muito, muito obrigado, extremamente gratificante fazer essa participação aí com todos, tá bom? Eu queria agradecer enormemente a Vet Fórmula, tá? Que patrocinou essa live, né? E eles vão fazer automaticamente aí o sorteio junto com o departamento aqui de marketing. E saber que sem os patrocinadores, né, fica muito difícil a gente fazer qualquer coisa. Então, eu agradeço enormemente aí a Vetforma, que é uma farmácia parceira, né? Eles têm aí praticamente inúmeros nutracêuticos disponíveis para executar essas formulações, desde as mais simples às mais complexas. Tá ok? Queria agradecer enormemente a todos os colegas. Muito obrigado a todos, pessoal. Bom, pessoal, queria agradecer aí, tá? Pessoal, a todos que entraram aí comigo aqui no YouTube, quem participou também aqui junto aqui no Instagram, né? E agradecer enormemente, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo aí da aula.